eu e provavelmente você também não assiste F1. Talvez você conheça alguém que goste de F1, mas não que assista F1, tá ligado? E eu sei que eu tô chegando atrasado pra falar desse filme, mas se tem uma coisa que a gente pode esperar de um filme com Brad Pitt, Javier Bardem e a estrela em ascensão Denzel Idris é que seja um filme bom. E do jeito que eu tô falando aqui já dá pra perceber o que eu acho do filme, né? Mas o vídeo é pra falar os porquês disso. Então senta a sua bunda aí, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Meu nome é Gabs e seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse filmaço. O filme traz Brad Pitt como Sonny Hayes, o grande e talentoso piloto que nunca foi, sendo recrutado para correr na F1 depois de 30 anos pelo seu antigo amigo Ruben, que agora é dono da equipe Apex e que precisa extremamente de uma vitória para não perder a equipe, para ela não ser vendida. Son of an IndyCar mechanic, Hayes was considered something of a reckless young phenomenon, the greatest who never was. E junto dele nessa equipe a gente tem um piloto extremamente promissor e igualmente arrogante, Joshua Pierce. Listen, it's been a while since you've driven there, mate, yeah? The balance on these cars are tricky, so be careful turn 1 and 9. Won't want to see you get hurt. E uma coisa que eu gosto no filme é justamente o conflito de gerações não ser uma questão de pensamento, de como treinar, de como pilotar, mas sim porque os dois são extremamente parecidos. Claro, o Sonny carrega mais experiência e isso vem junto na arrogância dele, enquanto o Josh enxerga o Sonny como ultrapassado. Mas ambos são pilotos que querem ou precisam se provar, seja por uma cura pessoal ou ambição profissional. E é legal de ver como a corrida dos dois se traduz a partir de como eles se comportam. Se o Sonny é muito confiante e arrogante fora da pista, dentro dela isso se traduz em correr riscos e agir no limite da regra. Logo na primeira corrida ele entra em conflito com o parceiro de equipe. Nas corridas seguintes ele chama a atenção da competição inteira por ousadia e justamente por jogar no limite das regras. Enquanto o Josh é arrogante sim, mas ele é muito preocupado com o ruído externo, com patrocinadores, redes sociais, o que estão falando sobre ele, e isso se traduz na pista de uma forma que é um talento muito promissor, mas que ainda não foi tão longe justamente por falta de ousadia. There's 20 other drivers still out on that track, and you're in here posing for that nonsense? Do you think any of them respect us? Do you? They need to learn that no one gets past us without a fight. No one. Hell of a race, huh? E as corridas nesse filme são muito gostosas de assistir. Eu assisti bem pouco de Fórmula 1 na minha vida, não sou nem de longe um conhecedor do esporte, mas esse filme fez eu ficar completamente vidrado quando as corridas aconteciam. A direção faz um trabalho impecável em transmitir essa adrenalina. Cada ultrapassagem, batida, violação de regra e na parte mais lúdica, a forma com que o Sonny manipula a corrida a favor da equipe dele para eles ganharem posições é simplesmente sensacional. Sério, você não tem a mínima vontade de tirar os olhos da tela quando as corridas estão acontecendo. Mas voltando a esse conflito entre os dois protagonistas, é uma coisa bem desenvolvida que impulsiona o filme pra frente. Eles começam como partes totalmente avulsas uma à outra, e muito porque o Joshua se sente ameaçado, e vai ao longo das corridas chocando o mundo da Fórmula 1 e crescendo a confiança um no outro e na equipe como um todo. A Apex GP vai de completa piada e um carro totalmente zoado a uma equipe não só respeitada, mas também odiada pela forma que os seus pilotos pilotam. 3 weeks, all the talk's been how reckless I am. Everyone's wondering if I'm going to drive him off track, which means no one's going to be watching out for him. Today, you win us this race. E grande parte disso, além dos pilotos, é responsa da Kate, a mulher responsável por fazer as melhorias no carro. A Kate, apesar de ser uma personagem secundária, é uma personagem muito bem desenvolvida. Ela cumpre uma função muito além de ser apenas o interesse romântico do Sonny. É uma mulher num mundo dominado por homens que tem como motivação provar que todos eles estavam errados. É sutil, natural e encaixa bastante com o universo do filme. I'm here to prove everyone wrong. My ex. My old boss, first year uni physics professor. That bastard. Yeah. And until we win, I haven't.
O conflito entre os pilotos se intensifica quando Josh não ouve a instrução de Sonny, que estava ajudando ele durante a corrida inteira para eles conseguirem a primeira vitória da equipe. Joshua tentou ultrapassar antes da hora e o pior aconteceu. Essa parte é um baque para a equipe, é um baque para o Sonny também, porque ele vê ele mesmo naquela situação, né, que foi o que aconteceu com ele nos anos 90, e é um enorme baque para o Josh também, porque ele fica 3 semanas fora sem poder correr, se recuperando desse acidente, e vê a sua equipe em ascensão, aumentando ainda mais a insegurança dele. E logo na primeira corrida que ele volta, ele joga o Sonny para fora da pista de forma completamente desleal. E é incrível como tudo para esse equipe dá errado mesmo quando eles estão fazendo tudo no limite para conseguirem ganhar alguma coisa, tá ligado? Seja por causa dos pilotos, acidente de pista normal ou até mesmo sabotagem interna denunciando as melhorias do carro da equipe como se elas violassem as regras da Fórmula 1. Toda vez que parece que vai, volta. E aqui mais pra frente no filme a Kate se mostra muito importante de novo, mediando o conflito entre o Sonny e o Joshua, fazendo eles perceberem que são muito mais parecidos do que eles pensam. Drive the car. You're really good at it. Oh, thank you. Come on. Thanks for this, Kate. Come on. E isso vem, pra mim, a partir de uma conversa muito natural, pouco expositiva em questão de roteiro, e que aumenta o carisma desses personagens que já são interpretados por atores carismáticos. Então a parte final do filme é obviamente a última corrida da temporada. Ruben, o dono da Apex, precisa muito dessa vitória, senão ele vai perder a equipe. E mesmo tendo expulsado o Sonny dias antes dessa última corrida, porque o Sonny havia dirigido com raiva e batido o carro da equipe, o Sonny manteve a sua lealdade, porque o mesmo cara que tinha denunciado as melhorias de carro da equipe ofereceu um emprego para o Sonny depois que a temporada acabasse e o Ruben perdesse a equipe. Além de que tem o fato que o impacto dele foi sentido e a gente consegue ver isso quando o Joshua, mesmo com o Sonny fora da equipe, mantém o mesmo hábito que o Sonny tinha criado com a equipe, que era correr a pé pela pista antes das corridas acontecerem. E aí o Sonny aparece de surpresa, convence o Ruben a dar uma última chance para ele e a gente vai para uma última corrida épica. E aqui o filme entrega clichês bons, até porque se é clichê é porque funciona. O filme todo se desenvolve a partir desses pilotos terem o ego muito grande. Então essa última corrida é sobre deixar o ego totalmente de lado para conseguirem esse objetivo da primeira vitória da equipe. Sonny mais uma vez manipula a corrida a favor da equipe, mas principalmente do Joshua. Ele vai ganhando posições, vai atrasando outros pilotos, tudo para que o Joshua consiga brigar nas cabeças, sempre agindo pelo plano C. Plan C, stay out, Chaos. Copy that. E com a corrida caminhando para um final desastroso, ele pela primeira vez sofre um acidente que não foi proposital, ou seja, ele não infringiu as regras. E nisso ele ganha uma pausa de 10 minutos antes da corrida voltar para as 3 voltas finais. 3 laps. 3 laps is a lifetime. Go win this thing. E quando a corrida volta, os dois estão no top 5, faltando 3 voltas. Eles deixam para trás um. E sobra Hamilton em primeiro e Joshua e Sonny vindo logo atrás. E aqui os dois pilotos de ego gigantesco precisam decidir quem vai fazer o sacrifício final. Quem atacar a posição primeiro, o outro ganha. Sonny, depois de tudo, não só nessa jornada, mas na vida, nesse momento é como se ele pudesse passar a tocha para um piloto que faz ele lembrar de si mesmo. Se sacrifica e deixa o Joshua na frente. Go in it, kid. Mas por incrível que pareça, não acaba aqui. Yes, he's on track. Just watch Lewis when he fights. Numa história de 2 protagonistas com a mesma falha, que é esse ego gigantesco, a mudança, a transformação dos dois também seria a mesma. Quando o Hamilton pressiona, é a vez do Joshua fazer um sacrifício à la Sonny, fazendo os dois saírem da pista e abrindo caminho para o companheiro de equipe. Sonny, push.
Yes, you'll P1, you'll P1! Isso já seria poético por si só, mas também faz um callback para outro momento do filme, onde o Sonny tinha falado para Kate o motivo do porquê ele correr. Não se tratava de adrenalina, se tratava de paz. Um momento quando ele tá correndo onde tudo ao redor dele se silencia e é como se ele estivesse voando pela pista. Um sentimento tão foda que se ele pudesse sentir de novo mais uma vez, até morrer em paz ele poderia. Então na sua segunda chance, depois de 30 anos, ele sente isso de novo. What's happening? He's flying. Um sentimento surreal e satisfatório e que fecha o arco não só de um, mas de dois pilotos extremamente talentosos. Aquele que poderia ter sido e aquele que ainda vai ser. Sonny, you did it! We won! F1 é definitivamente um filmaço sobre um esporte que eu duvido que você achou que poderia ser interessante desse jeito. É claro que tem muita parte lúdica, mas isso é como se fosse aquelas narrativas que a gente cria, que a gente especula na nossa mente nesse ou em qualquer outro esporte e se tornassem reais por um momento. Mistura realidade com ficção, com personagens bem desenvolvidos e clichês que são bem executados. O sacrifício final, o final feliz, a conciliação entre dois personagens que não se gostavam, mas eram obrigados a trabalhar juntos, por exemplo, são clichês que funcionam nesse filme. Tudo isso com uma trilha sonora maravilhosa, seja nas músicas feitas para o filme ou nas músicas de outros artistas que estão no filme, e uma adrenalina de viciar você na tela com atuações muito carismáticas. F1 tem o selo de Absolute Cinema desse canal. É isso, você assistiu, gostou do filme? Conta aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!